são 56 dias exatos da apresentação do Sampaoli desde que chegou ao Flamengo, e agora ele terá o primeiro descanso, podemos dizer assim. Tudo bem que ele perde alguns jogadores para fazer esses treinamentos, né? Os jogadores que foram convocados para suas respectivas seleções. Porém, alguns outros detalhes serão aprofundados nessas paradas, né? Agora de data FIFA, nessa parada de data FIFA, nessas datas de parada para a data FIFA, né? O Flamengo tem agora 9 dias até o jogo contra o Bragantino, marcado para o dia 22 de junho. Flamengo que já está em recesso desde o último jogo que aconteceu no domingo, ou seja, já são aí praticamente 2 dias sem atividades. E dentro dessa data FIFA, Perrotinha, algumas coisas são prioridades para o clube. Primeiro, a recuperação de atletas que estão com lesões frequentes. É o caso de Matheus Cunha, caso de Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Enfim, o Flamengo pretende tentar zerar, né, essa questão desses jogadores que estão lesionados. Né? Mateuzinho, que ainda não sei se tem uma previsão para retornar. Né? Varela está em recuperação também, já retornou, já jogou, já estava disponível no banco de reservas. Felipe Luiz, a mesma coisa. Então, esse é o primeiro foco do Flamengo, Perrota. O segundo são os dias livres para o Sampaoli trabalhar. Né? Porque desde a estreia do Sampaoli, no dia 19 de abril, ele ainda não teve uma data desde que chegou. São 56 dias do argentino com a camisa do Flamengo. E agora ele terá o seu maior tempo livre, né? Cerca de 12 dias aí com essa data FIFA parando o calendário do futebol brasileiro. E aí a ideia do técnico é aproveitar o momento para implementar ainda mais as suas ideias e transformar o time com as suas características. O discurso interno é de que o período será proveitoso para que a equipe tenha a cara de Jorge Sampaoli, que corroborou com a expectativa publicamente na coletiva do jogo de domingo contra o Grêmio. Inclusive, nós passamos a coletiva e falamos sobre isso. E também, Perrotinha, e não menos importante, tem o gramado do Maracanã, que dentro desses 9 dias também o Flamengo espera recuperá-lo. No jogo do jogo contra o Grêmio no domingo, já dava sinais de um gramado diferente, até ruim, por conta da recém-troca que foi feita na sexta-feira. Então, agora, nesses 9 dias aí de Maracanã parado de futebol, a expectativa é de que esse novo gramado que foi implantado surta efeito e o gramado esteja em melhores condições para as próximas oportunidades voltando pós-data FIFA. Inclusive, uma das principais críticas foi do goleiro Matheus Cunha, que dizia que tinha muita areia na pequena área, o que fazia a bola ficar pererecando ali, ficar mais difícil para agarrar de primeira e a defesa tendo que se acontecer em 2 tempos. E eu concordo muito com ele, afinal de contas, muitos chutes, quando desviados ou a bola quicava antes ali perto da pequena área, dificultava a defesa do goleiro, exatamente por conta da má qualidade do gramado. E aí, Perrotinha, o último ponto dessa data FIFA são os investimentos na janela. Afinal de contas, inclusive, eu quero até fazer uma correção sobre uma frase minha dita aqui na live, que eu falei que são 51 dias para a abertura da janela. Eu errei. São 51 dias para o fechamento da janela. Ou seja, a janela se abre no dia 3 de julho e fecha daqui a 51 dias, no dia 4 de agosto. Então tem muito tempo para o Flamengo se reforçar. Nomes como Luiz Araújo e Rossi já foram contratados. Alan e De La Cruz são os nomes mais conhecidos que estão aí próximos, mas tem outros jogadores que o Flamengo está mapeando e que os nomes ainda não foram divulgados ainda, né? Muita gente está falando aí do Oscar, aquele mesmo que foi especulado ano passado. Muita gente falando sobre o Fabrício lá do Uruguai, né? Do time uruguaio que a gente falou no início da live. Esqueci o sobrenome, Fabrício Dias, né? Então, assim, o Flamengo tem essa data muito grande aí para se reforçar. E nesses 9 dias de data FIFA, consta aqui na reportagem do GE que os investimentos da janela também podem acontecer com alguma evolução. A diretoria trabalha agora para De La Cruz e Alan serem os próximos acertos a serem concretizados. Tá? A situação do De La Cruz é mais difícil e a situação do Alan é parecida, porém, no entanto, a novela deve chegar ao fim já nessa semana e a expectativa é que o Atlético aceite a venda nos próximos dias. Perrotinha, quero saber a sua opinião, além de que outras posições do Flamengo estão no radar, como zagueiro, lateral, até um meia. Né? O Flamengo monitora o mercado e vê o tempo a seu favor. E aí eu quero saber a sua opinião, Perrota. Data FIFA, o Flamengo consegue ou vai conseguir aproveitar esses apenas 9 dias que agora temos de pausa para conseguir fazer tanta coisa assim? Vamos lá. Aí tem uma... Caramba, são várias coisas, né, nesse tema, né? Que você levantou. Há 9 dias, isso que me assusta.
desses 9 dias, sim, o Flamengo pode evoluir em vários desses aspectos que você mencionou. E te digo por quê. Por exemplo, o Sampaoli, desde que ele chegou no Flamengo, o Flamengo se encontrava muito mal física e tecnicamente. E ele se concentrou, ele e a comissão técnica dele se concentraram muito numa recuperação física, em detrimento, inclusive, da técnica, tá? Porque fisicamente esse grupo crescendo, tecnicamente, individualmente, ele já cresceria junto, tá? E tentando implementar as características de jogo dele. São 50 e quantos dias que você mencionou? 51. 51 dias. Nesses 51 51 a dias, 56, mais ou menos isso. a gente pode ter todo tipo de crítica, né? E ela é pertinente às características de trabalho do Sampaoli. Pode, você pode. Eu mesmo fui um dos aqui que tiveram vozes que falavam, poxa, eu não queria muito o Sampaoli como técnico, não. Mas eu não posso negar, em hipótese alguma, que não houve evolução. Mal ou bem, seja lá de uma maneira atabalhoada ou não, porque sim, o São Paulo teve muito pouco tempo para treinar, teve muito pouco tempo para tentar assimilar as ideias, foi jogo atrás de jogo, foi na luta, foi com performance ruim, foi com jogadores se machucando em sequência, jogadores precisando se recuperar, e foi dessa maneira que ele conseguiu evoluir o trabalho dele. E o Flamengo hoje, de uma, assim, eu acho que é inegável para todo mundo, competitivo é. E ultra competitivo pode até não ser, mas o Flamengo hoje compete em nível com qualquer time aqui no Brasil e também na Libertadores, né? Então, assim, acho que é um trabalho que teve evolução. 9 dias de trabalho pressupõe ser pouco tempo, mas é aquele pouco tempo que você tem um pouco de paz para poder recuperar aqueles que necessitam com cansaço muscular mesmo, fisiologicamente, aqueles atletas que estão extenuados pela maratona de jogos, né, pela sequência de jogos, um em cima do outro, que vem tendo. Não são só 9 jogos quando a gente se refere a, a essa pausa. Por quê? Já se contam 2 de cara, são 11. Para uma recuperação, são. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos desses atletas, se vocês seguem eles, inclusive nas mídias sociais, vocês podem reparar, muitos desses atletas fazem recuperação até em casa, como no caso do próprio Gabigol. A gente pode observar que os posts dele, inclusive desde ontem, têm sido fazer recuperação em casa, e de outros também. E isso faz parte do cotidiano de cada um desses jogadores. Então, para a recuperação, por exemplo, claro, nesses próximos 9 dias, que começam amanhã e que serão em período integral, né? Nem 2 períodos. Vai começar de manhã e vai acabar lá no final da tarde. Então, você vai ter muito bate-papo, você vai ter treinamento tático, você vai ter recuperação física, você vai ter recuperação fisiológica, controle de alimentação, controle de carga e uma série de outros fatores que podem fazer com que o Flamengo, lá no dia 22, se não me engano, é dia 22, acho que é isso, contra o Bragantino, esteja, se Deus quiser, numa melhor forma. Que o time do Flamengo tenha um melhor entendimento, que tenha novidades, inclusive, com relação a, quem sabe, jogadas de bola parada, quem sabe para algum momento do jogo sem bola, para algum comportamento sem bola defensivo, né? Então, tem muita coisa que pode evoluir. 9 dias parece pouco, realmente, mas sem dúvida alguma, é aquele tempo que o São Paulo, que qualquer técnico, qualquer departamento médico, qualquer fisiologista, comissão técnica, e seja lá qual for, rezam para ter, para recuperar um time, para ajustar algumas arestas, para tornar mais concentrado, para tentar passar mais ideias, para evoluir, que é o que o Flamengo precisa. Hoje, vendo um vídeo pós-jogo da imprensa gaúcha, tá? Eu nunca me lembro o nome da rádio de lá, mas é aquele sala de imprensa, se não me engano, tá? Deles, eles comentavam ao fim
do jogo, acho que era no dia seguinte, né? Acho que foi na segunda de manhã, ontem de manhã, que tem esse programa. Eles comentavam sobre um Flamengo que volta a ser competitivo e que tem muito espaço para evoluir, porque todo mundo sabe, mesmo aqueles jogadores que ainda são remanescentes de 2019, que são poucos, mas os jogadores que estão lá hoje e que todo mundo sabe que tem espaço ainda para evoluir, tem espaço ainda para crescer. E aí ele comentava, é um Flamengo competitivo e que, puta, e os caras ainda podem crescer mais. Ou seja, bate a preocupação nos adversários. E que bom que bata. E que bom que o Flamengo, tomara, a gente tem que torcer para que isso aconteça, tomara o Flamengo realmente evolua com todos esses quesitos que você, Arthur, já tinha mencionado e que eu dei uma complementada aqui.